Vem aí, o programa Ranolfo Lima e os Valores da Terra, pela sua TV UESB, Canal 4. Programa Ranolfo Lima e os Valores da Terra, todos os domingos ao meio-dia. Não percam, aos domingos ao meio-dia. Olá, bom dia. Quinta-feira, 5 de setembro, no UESB Notícias, primeira edição. E nos fatos históricos de hoje, em 5 de setembro de 1981, João Carlos de Oliveira, o João do Pulo, ganha medalha de ouro em salto triplo na terceira Copa Mundial de Atletismo em Roma. Ele atingiu o auge da carreira nos anos 70, com recorde de 17,89 metros no Pan-Americano do México em 1975. A marca foi imbatível por 10 anos. Agora confira o que é destaque no UESB Notícias de hoje. Quinta-feira e a gente fala de saúde. Hoje vamos conhecer os riscos e os tratamentos para asma. Confira também os últimos dados da cesta básica na região. E no esporte, todas as informações sobre o Vitória da Conquista no Intermunicipal. Estas e outras informações agora no UESB Notícias, primeira edição. Seja muito bem-vindo ao UESB Notícias. Olha, a Polícia Rodoviária Federal faz apreensão na última noite da última terça-feira, durante uma fiscalização no quilômetro 516, na BR-116, no município de Nova Itarana. Dentro de um veículo Fiat Cronos, cor branca, foram encontrados 16 tabletes de substância análoga à pasta base de cocaína, envoltos em bexiga inflável e saco plástico, pesando aproximadamente 16 quilos. Ao ser questionado, o condutor do carro informou que comprou a droga na cidade boliviana de São Matias e venderia na cidade de Feira de Santana. Segundo a polícia, o homem, que não teve a identidade divulgada, confirmou ainda que já realizou mais de 3 viagens do Mato Grosso para o Nordeste, transportando entorpecentes. Assim, condutor em veículo, além do entorpecente, foram encaminhados à Polícia Judiciária da cidade de Jequié, aqui na Bahia. E agora nós vamos falar sobre o transporte público de Vitória da Conquista. O Plano Municipal de Transporte, indicando melhorias no sistema, deve ser apresentado à população no próximo dia 26 de setembro, durante uma audiência pública. A Prefeitura de Vitória da Conquista já recebeu estudos básicos sobre o Plano Municipal de Transporte. Mas o que é esse plano e como ele vai contribuir para a melhoria do transporte coletivo urbano da cidade? Então, o que esse estudo hoje ele faz é exatamente conhecer a real necessidade da nossa população. Então, a gente está compreendendo para onde cada usuário, aonde cada usuário quer pegar o transporte e para onde ele quer ir, para que a gente consiga redimensionar as linhas, criar novas linhas, fazer a fusão de uma ou de outra, para que a gente consiga melhorar o transporte público em Vitória da Conquista. Segundo o secretário, as indicações contidas no plano vão possibilitar o fechamento de gargalos no transporte, ficando região. Então, ele fez esse diagnóstico e no dia 26 nós apresentaremos isso em definitivo para a população de Vitória da Conquista, através de uma audiência pública, para que seja discutido exatamente todo o plano, seus resultados e que a população possa participar diretamente desse processo. Mas enquanto o plano não é apresentado, os usuários do transporte público não estão nada contentes com o serviço. Tem hora que a gente pega o ônibus, tá muito cheio e tal, e tem hora que, muita gente, aquele tumulto, entendeu? E aí tem pouco ônibus para atender a cidade toda. Quando a gente chega no final do dia, a gente vai pegar o ônibus, tá lotado, muito quente, não tem lugar para a gente poder sentar. E tá realmente muito complicado para todos os estudantes. Chega de manhã, 5 horas da manhã, vai pegar o ônibus, está muito, muito cheio, a gente vai em pé. Deveriam melhorar a qualidade dos ônibus, porque quando a gente pega o ônibus, tem hora que eles quebram no meio do caminho e a gente tem horário para chegar na escola e acaba se atrasando. Falta
ônibus o tempo todo, quando não quebra, né? Colocaram os ônibus aí péssimos, inclusive, né? Se muitos criticam, também tem usuários que veem qualidades no serviço. Para mim eu acho bom, né? Que eu pego aí o ônibus e o Vila América, para mim eu acho bom. Não tem que reclamar não, porque o meu bairro mesmo, que é o I6, tem ônibus toda hora. Para o secretário, o transporte público é um dos grandes problemas na maioria das cidades do país. Mas, segundo ele, a prefeitura está enfrentando esses problemas de frente. Jackson também destaca que será apresentado um sistema de reconhecimento facial para tornar o transporte mais dinâmico. Nós vamos ter aí nos próximos meses aí um piloto, um teste em Vitória da Conquista com a biometria facial, exatamente para agilizar o embarque, diminuindo o tempo dos veículos nas plataformas, nos pontos de ônibus, para a gente tornar ainda mais dinâmico esse serviço. Então a gente está trabalhando para isso. Desde junho deste ano, a prefeitura da cidade está operando o lote 1 do transporte por meio da Aviação Rosa. No último mês, o vereador Coriolano Moraes denunciou a empresa aos Ministérios Público Estadual e Federal, alegando que a Rosa estaria descumprindo condições trabalhistas. Sobre esse assunto, o secretário afirma que a relação entre Viação Rosa e Prefeitura só se dá mediante a apresentação de documentos. Quando nos foi apresentado a documentação, o contrato foi devidamente pago. Então, perante o município, a documentação apresentada para o município está em conformidade com o contrato. E ainda dentro da questão do transporte público, algo que inquieta a população é a situação das vans que circulam pela cidade. Em uma entrevista a uma rádio local, o secretário de Mobilidade Urbana, Jackson Yoshiura, disse acreditar que cerca de 30 a 40 vans devem ser regularizadas. Mas quem indicará essa possibilidade é o Plano Municipal de Transporte, que será apresentado no próximo dia 26. E que, se for tecnicamente viável, economicamente viável, porque a gente precisa também que o sistema seja vantajoso para quem vai operar, que isso seja apontado no dia 26, a gente tenha um resultado definitivo e consiga licitar os lotes de acordo com a sua real necessidade. Segundo o secretário, em algumas localidades de Vitória da Conquista não há viabilidade financeira para a operação de ônibus, devido à baixa quantidade de passageiros. Assim, esses locais podem ser atendidos por veículos menores, como as vans. Hoje, na verdade, não seria necessariamente, não só carência, não é só uma questão de carência, é questão de acesso. Tem localidades, por exemplo, que a gente percebe que não tem uma demanda muito grande pelo transporte coletivo, mas o transporte coletivo chega lá. Isso torna o custo do sistema mais alto, mas a gente não pode deixar aquela localidade sem transporte. Mesmo que a gente tenha ali 3, 4, 5 passageiros, a gente tem que dar o direito a essa pessoa, garantir o direito desse cidadão de ser transportado. Então essas localidades deixariam de ser abastecidas com o transporte coletivo e passaria a ser abastecida por um veículo menor. Para Vilmar Ferreira, vice-presidente da Atravic, que é a associação que reúne 48 das cerca de 130 vans que atuam na cidade, o transporte deve ser para servir a sociedade da melhor maneira possível. O transporte hoje é para servir o bem comum, né? O bem comum hoje o público. Como até em reuniões que a gente teve com a mobilidade urbana, eles sabem, são de conhecimento deles, né? Tem locais que não tem público para um ônibus, mas tem público para 2 vans. Até o acesso para o ônibus é difícil em alguns bairros. E esse acesso para a van é mais fácil, né? Por lei, o transporte coletivo garante meia entrada para estudantes e gratuidade para idosos, deficientes e outras categorias. Questionado se com a regularização das vans esses direitos estarão garantidos, Jackson disse: qualquer que seja o transporte coletivo, seja ele realizado por ônibus ou por veículos menores, eles vão ter que se adequar aos benefícios que são dados pela nossa legislação. Então, tanto o idoso, como o deficiente, como o estudante, como todos os outros que gozam desse benefício da meia entrada ou da gratuidade, da meia passagem ou da gratuidade, eles terão esses direitos garantidos. E agora a gente vai conferir como fica o tempo e a temperatura para Vitória da Conquista e outras cidades da região.
predomina nesta tarde em Vitória da Conquista. Previsão de tempo firme também à noite. Chuva só deve ocorrer no próximo sábado, feriado de 7 de setembro. Os termômetros variam nesta quinta-feira entre 13 e 27 graus. Vamos agora a outras cidades da região. Tempo parcialmente nublado em Barra do Choça. Não há previsão de chuva para esta quinta-feira. A variação térmica fica entre 13 e 27 graus. Sol entre nuvens nesta tarde em Caetanos. Os termômetros variam entre 16 e 30 graus. A quinta-feira em Ibicuí segue com céu parcialmente nublado. A temperatura mínima é de 17 e a máxima de 30 graus. E depois do intervalo, saiba como tratar a asma. Agora 11 horas e 57 minutos, voltamos já. Cinema brasileiro de glórias e dificuldades. De um lado, valiosas premiações mundiais. Por outro, incertezas e incompreensões. Uma bem-sucedida trajetória colocada em xeque. Os inúmeros cinemas brasileiros sempre contra as marés. Sempre na resistência de sua própria sobrevivência. Mostra Cinema Conquista, ano 14. Um olhar para o novo cinema. De 1 a 6 de setembro, Vitória da Conquista, Bahia. Filmes, mesa temática, oficinas, conferências, homenagem, artes. Apoio TV UESB. Estamos de volta com o UESB Notícias, primeira edição. Agora vamos falar a respeito de cesta básica. Melhor, vamos conferir como anda o preço da cesta básica aqui na região. Confira mais detalhes aí que foram apurados pela pesquisa do Programa de Indicadores Econômicos da UESB. O preço da cesta básica é sempre notícia nos principais veículos de imprensa do país. A pesquisa de preços fica por conta do DIEESE, mas localmente a responsabilidade é da UESB, através do Programa de Indicadores Econômicos. O Programa Indicadores Econômicos ele surge a partir da existência de um programa anterior, que foi o programa de mensuração do valor da cesta básica em Conquista. E depois evoluiu, eu cheguei ao programa depois e pude colaborar com o programa na confecção do IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. E Conquista é a única cidade do interior do Nordeste que faz essa mensuração. E é a segunda cidade do interior do país que faz essa mensuração. Então a gente está fazendo um trabalho que é um trabalho pioneiro e de muita importância. Esse trabalho é realizado com apoio de 10 estudantes de diferentes cursos de graduação da UESB e do ensino médio, sendo feito em 4 etapas. Eles partem primeiro do planejamento da coleta de dados, depois eles vão a campo e aí existe toda uma relação interpessoal, de contato com nossos colaboradores externos, depois eles voltam para o processo de digitalização e crítica, processamento para chegar à ideia do custo da cesta básica e do IPCA, depois a produção de relatórios e a publicação nos nossos boletins. Deste modo, o Programa de Indicadores Econômicos, além de produzir e divulgar mensalmente índices econômicos que caracterizam-se como um parâmetro para a população conquistense, é um espaço importante para a formação dos estudantes. Cada vez mais a gente tem que fazer uma conexão de sala de aula e outros espaços. Então o programa é essa oportunidade de conectar os assuntos e as questões teóricas que se discute na sala de aula, e aqui você tem um exercício, uma reflexão e a prática dessas categorias. O conhecimento que a gente aprende aqui, a gente aplica na prática, e também a questão de que a gente está informando a sociedade o quanto ela consome, o quanto ela gasta nos vários processos, desde a cesta básica até o IPCA, né? Os grupos, o que influencia nesse desenvolvimento como um todo. E agora a gente vai falar de saúde no UESB Notícias, porque a asma é uma doença respiratória grave. Quando controlada, é possível levar uma vida tranquila, mas é preciso estar atento aos riscos da doença. 2 em cada 10 brasileiros sofrem de asma. A doença é crônica, mas muitas vezes não é diagnosticada e precisa ser tratada. Uma doença de alta prevalência, em torno de 20% da população tem ou já teve asma. E muitas vezes não é aquele quadro bem típico, né, com falta de ar, com o que chama de sibilos e tosse, que é o quadro bem típico de asma. Muitas vezes a pessoa pode ser tosse, somente tosse, ou às vezes somente a falta de ar, e nem sempre é corretamente diagnosticada e, consequentemente, também não é corretamente tratada. A asma causa inflamação nos brônquios, que se contraem. Isso dificulta a passagem de ar pelo pulmão.
Normalmente, um adulto respira até 12 vezes por minuto. Durante uma crise asmática grave, a pessoa pode chegar a 40 vezes por minuto, que sobrecarrega o coração. Exatamente, é uma doença inflamatória. Então a pessoa tem um contato com o que chama de alérgeno, aí pode ser vários gatilhos, né, desencadeantes, poeira, mofo, fumaça, odores, o próprio clima. E aí causa essa inflamação e o que a gente chama de broncoconstrição, ou seja, o bronco se contrai e aí o ar passa com dificuldade. Os sintomas da asma aparecem principalmente na infância e na adolescência. A estimativa é que aqui no Brasil até 20% da população tenham essa doença. É muito comum, é uma doença alérgica, né? Então, crianças e disso aí, de 20%. Algumas crianças, às vezes, com o desenvolvimento, vai crescendo, ela pode desaparecer totalmente ou pode desaparecer, depois voltar na idade adulta. E algumas crianças continuam tendo seus sintomas durante toda a vida. Já em Vitória da Conquista, a incidência da doença é de cerca de 25%, maior do que a média nacional. Ela pode ser leve, moderada ou, em 5% dos casos, grave. No mês passado, a escritora e roteirista Fernanda Young teve uma crise aguda, que causou uma parada cardiorrespiratória. Foi socorrida, mas não resistiu. A asma provoca até 3 mortes por dia no país. Mas, sobretudo, o que acontece normalmente o óbito é quando a pessoa não trata direito. Seja o próprio paciente que subestima, não usa a medicação adequadamente, ou às vezes também o médico que não identifica esses sinais de gravidade. Dr. Jorge diz também que na maioria dos casos a medicação é suficiente para controlar a doença, mas é preciso estar atento aos fatores que podem levar às crises. São os alérgenos, né? Então, no ambiente nós temos contato com poeira, odores, mofo, produtos químicos, o cigarro, que infelizmente as pessoas ainda têm a asma, ainda inventam de fumar e complica demais. Né? Então são várias substâncias, são vários fatores que podem estimular o organismo e desencadear as crises de asma. Então, dentro do possível, deve-se evitar, né, o contato com os alérgenos. Olha, depois do intervalo, nós vamos falar de futebol aqui no UESB Notícias, primeira edição. Agora são 12 horas e 4 minutos, voltamos já. Estamos de volta com o UESB Notícias, primeira edição. Olha, a equipe do Sub-15 e Sub-17 do Vitória da Conquista se prepara mais um campeonato aí, para disputar mais um campeonato baiano. Você vai conferir na reportagem. Vão começar os campeonatos baianos Sub-15 e Sub-17. A competição organizada pela Federação Baiana de Futebol vai até o dia 23 de novembro. Após 4 anos, o SCPP Vitória da Conquista volta a disputar a competição. O nosso intuito é que a gente possa fazer um bom trabalho, porque a gente abasteça a equipe profissional, né? Então a gente vamos buscar essas categorias sub-15, sub-17, sub-20, para que a gente possa no futuro, né, abastecer bem o profissional, para que a gente faça uma boa equipe com jogadores aqui da região. 13 equipes vão disputar essas competições, divididas em 2 grupos. O grupo A terá as equipes do ABB, Galícia, Jacuipense, Juazeirense, Redenção e Vitória. Já o grupo 2 é composto por Astro, Bahia, Bahia de Feira, Canaã, Fluminense, Maragogipe e SCPP Vitória da Conquista. 4 equipes de cada grupo avançam à próxima fase e se enfrentam em mata-mata até o final.
grupo forte, né? Porque essas equipes já estavam jogando também a Copa 2 de Julho, né? No Sub-15, vem com um trabalho também forte no Sub-17. Esperamos que a garotada nossa corresponda às expectativas e que a gente consiga fazer um bom campeonato. Gustavo veio de Livramento de Nossa Senhora para jogar no Conquista. Ano passado, ele disputou o campeonato Sub-15 pela Catuense e ficou em 4º lugar. Neste ano, além de conquistar o título do Sub-17, os sonhos vão além. É um sonho meu, realizado sonho da minha família, né, que me apoia todos os dias aqui no treino. E vai ser um grande prazer imenso vir minha família, minha mãe, me assistir aqui sábado no jogo entre Vitória da Conquista e Canaã. E as estreias nos campeonatos serão neste sábado aqui no estádio Edivaldo Flores. O Sub-17 joga primeiro às 13 horas. Na sequência, joga o Sub-15. O adversário será a equipe do Canaã. Uma equipe forte que também já vem trabalhando há muitos anos igual nós, né, nas categorias. Esperamos que, como estamos jogando em casa, prevaleça o mando de campo. Se Deus quiser, vamos sair daqui com vitória. E o Vitória da Conquista é o segundo do grupo 13 pelo Intermunicipal. Vamos à reportagem. A seleção de Vitória da Conquista já estreou no Campeonato Intermunicipal de Futebol 2019 com um triunfo sobre a seleção de Guanambi. A cidade, que pelo 4º ano consecutivo é representada pelo ECPP, agora se prepara para a segunda partida, também contra o Guanambi. As equipes estão no grupo 13 do torneio. Como a seleção de Barreiras desistiu de disputar a competição, Bodinho e Guanambi só tem 2 jogos na fase de grupos. O duelo entre as equipes será no estádio Edivaldo Flores. Durante o período de treinos, a comissão técnica pegou pesado para preparar a equipe. A gente trabalhou na medida do possível, né, um pouco forte, porque na hora do jogo vai exigir muito isso, né, principalmente a parte física. Os garotos estão bem, então a gente está confiante em fazer um intermunicipal melhor até do que o do ano passado. Esperar o momento do jogo para que a gente possa traduzir todo o trabalho que foi feito nos treinamentos durante a partida. O Bodinho e o Guanambi já estão classificados para a próxima fase do Campeonato Intermunicipal. O Vitória da Conquista tem 6 pontos em 2 jogos, enquanto a equipe do Guanambi tem os mesmos 6 pontos, só que em 3 partidas. O jogo deste domingo vale a liderança do grupo 13. Importante esse jogo, né? E a gente está contente porque o grupo está bastante entrosado. Facilita muito na hora do jogo. A gente sabe que vai ser um jogo difícil, mas estamos jogando dentro de casa e as chances da equipe sair vencedora são muito grandes. O meio-campista Lulinha jogou no primeiro encontro entre as equipes. Nessa partida de domingo, ele espera mais uma vitória para o time seguir firme na competição. A expectativa é boa, o treinador vem passando aí várias estratégias para o campeonato e vamos seguir em frente para buscar mais uma vitória. E agora a gente vai conversar com o treinador da equipe, Guilhermino Lima, agora ao vivo, aqui no estúdio do ESB Notícias, a respeito da participação aí do time no Intermunicipal. Guilhermino, boa tarde, muito obrigada por aceitar o nosso convite do ESB Notícias. Boa tarde a todos, né? É um prazer a gente estar aqui. Bom, a gente acompanhou na reportagem, próximo jogo, dentro de casa. Acredita que jogar em casa pode ser uma vantagem positiva para o time? Sem dúvida, né? Nós estamos jogando num campo que nós conhecemos bem, nós treinamos diariamente lá no Edivaldo Flores. Isso facilita sim, e a gente está bastante confiante de fazer um bom jogo e automaticamente conseguir uma vitória. Já fez uma avaliação da equipe de Guanambi? Como é que encara esse próximo adversário do Vitória da Conquista? É um time forte, tem bons jogadores, né? Inclusive jogadores que já atuaram na equipe profissional, exemplo do Éder Catitelli, alguns que jogaram no Flamengo de Guanambi. E será um jogo difícil, complicado, e eles precisam ganhar o jogo para tentar ser o primeiro do grupo. Para nós basta um empate, mas nossa meta mesmo é entrar em campo para conseguir vencer a partida. Como é que tem sido trabalhado o psicológico dos jogadores? Como você bem disse, basta um empate, está jogando dentro de casa, mas para não entrar meio que relaxado em campo e sabendo da importância da vitória. Eu nem comentei isso com eles, né? Porque nosso intuito mesmo é entrar para ganhar o jogo. O resultado do empate ou não vai ser prevalecido lá nos minutos finais da partida. Se estiver interessante para a gente, o jogo estiver complicado, aí sim a gente administra o empate. Mas nosso objetivo mesmo é entrar para ganhar a partida. E isso eu nem vou passar essa informação para eles, para entrar mesmo com a iniciativa de agredir o adversário e tentar fazer os gols necessários. Como é que você avalia a participação da equipe até esse momento no Intermunicipal?
é boa, né? Apesar de que o barreiras existiu da competição, isso facilitou um pouco mais para a gente. Mas eu fico contente pela atuação que nós tivemos lá em Guanabí. Então a gente está com uma expectativa muito boa esse ano, até porque o grupo já está entrosado, né? Jogaram o Campeonato Baiano. Os reforços que nós trouxemos foram uma ou outra peça, então isso facilita bastante na hora do jogo. Essa questão do entrosamento também está sendo trabalhado pensando já nas próximas competições, já no Campeonato Baiano do ano que vem? Antes do Campeonato Baiano nós vamos para a Copa São Paulo. Sim. Então essa é a nossa meta, preparar a equipe da melhor maneira possível para fazer uma boa Copa São Paulo. E quando a gente retornar da Copa São Paulo, automaticamente já vai direto para o Baiano. Isso facilita bastante. O último treino do Vitória da Conquista, antes do jogo de domingo, acontece amanhã? Isso, nós vamos trabalhar hoje à tarde ainda no Adivaldo, amanhã de manhã a gente faz um recreativozinho, e aí o pessoal se concentra mesmo para só pensar no jogo de domingo. Já pode adiantar para a gente se vai ter alguma alteração na equipe, alguma mudança, alguma novidade? Nós trouxemos um zagueiro aí que provavelmente ele vai estar estreando, né, o Micael. E agora o restante da equipe, acredito que vai ser a mesma que atuou no jogo passado. E tem expectativa de contratação de novos jogadores durante a competição? Não, é esse o grupo aí mesmo, até porque nós temos que colocar esses jogadores em condições até o dia 15 de setembro para estar em condições de jogar na Copa São Paulo. Sim. E provavelmente esse será o elenco, né? Nós trouxemos também um goleiro, mas é um goleiro com idade ainda de sub-17 que vai pegar inicialmente no sábado, mas a gente já está pensando nele para trabalhar na equipe sub-20. Saindo agora um pouco ainda do Intermunicipal, voltando a falar sobre a Copa São Paulo, como é que avalia a importância da participação do Vitória da Conquista num torneio tão importante que já tem tanta expressão no futebol brasileiro? Olha, é uma competição muito difícil, né, de se participar. Só quem esteve lá que sabe, mais ou menos, as equipes são altamente qualificadas. Mas nós estamos com a vantagem agora da experiência das outras anteriores. A gente sabe que tem que ser um time forte, tem que conhecer bastante os adversários. Assim que só vem lá para novembro, aí a gente começa mesmo até a planejar uma participação e as nossas reais chances, né, na Copa São Paulo. Ok, Guilhermino, muito obrigada por sua participação aqui no ESB Notícias e a gente deseja sucesso no Intermunicipal e também na Copa São Paulo. Eu que agradeço. Obrigado. Olha, o ESB Notícias, primeira edição, fica por aqui. Outras informações você pode conferir no ESB Notícias, segunda edição, a partir das 6 da noite. Nós voltamos amanhã, às 11h45 da manhã, aqui na TV UESB, canal 4.1. Uma boa tarde para você. Faço minha parte. E você? Vamos juntos erradicar a dengue, a chikungunya, a zika, a síndrome de Guillain-Barré e a febre amarela. Evitando a reprodução do mosquito Aedes aegypti, fazendo a nossa parte ao eliminar os seus criadouros. Uma campanha da Provídeo, UESB FM e TV UESB. UESB, Educação para uma Vida Plena. Vem aí, o programa Ranolfo Lima e os Valores da Terra, pela sua TV UESB, Canal 4. Programa Ranolfo Lima e os Valores da Terra, todos os domingos ao meio-dia. Não percam, aos domingos ao meio-dia. Cinema brasileiro de glórias e dificuldades.